que certos fenômenos astronômicos, principalmente na astrofísica e na cosmologia, elas só podem ser devidamente compreendidas à luz da mecânica quântica, né? Por exemplo, na astrofísica de evolução estelar, tem processos ali de reações de fusão termonuclear no núcleo estelar, que eles envolvem o entendimento da mecânica quântica puramente, né? Por exemplo, a gente hoje sabe que para que as fusões entre os prótons ocorrem a nível ali de núcleo, pela explicação da física clássica ali, você não consegue fechar as contas, né? Porque nos cálculos clássicos você precisa de uma temperatura da ordem de 10 bilhões de graus para que os prótons se fundam, né? Atravessando aquilo que a gente chama de barreira colombiana. Como aqui é Physicast, então eu estou falando desses termos porque o pessoal da física vai entender, claro. Perfeito, mas prossiga. Mas é interessante que no núcleo estelar, o Sol ele não chega a ter uma temperatura de 10 bilhões de graus, ele chega a ter uma temperatura de mais ou menos da ordem de 14 bilhões de graus. É muito menor do que isso, mas já é mais do que o suficiente, porque na prática, essas fusões ocorrem por um processo que a gente não precisa explicar aqui agora para não mudar o foco, mas eles ocorrem por um processo de tunelamento quântico, né? E ele permite que você tenha a fusão ali numa escala energética muito mais baixa, né, a partir de 7 milhões de Kelvin. Esse é só um exemplo, né? Como é que se fala? Cosmologia, quando você vai estudar o universo como um todo, né, desde os buracos negros até as concepções iniciais do universo, a mecânica quântica e a relatividade estão ali conversando o tempo todo, né? A física clássica também, claro, mas como o cosmológico ele está muito nos extremos, ou ele está no extremo da velocidade, do tamanho e da massa, aí já opera a relatividade geral, ou ele está no extremo dos tijolos mais básicos da matéria, né, dos estudos ali das partículas elementares e das forças elementares, aí você já tem a mecânica quântica. Então, para você descrever os fenômenos do universo primitivo, você tem que analisar à luz da relatividade e da mecânica quântica. A física clássica basicamente não aparece direito ali nesse nível de energia do universo primitivo, né? Então, muitos fenômenos cosmológicos você precisa da mecânica quântica para você fazer uma apreciação mais devida ali. Sem falar que a própria... Ari, peraí, Pedro, rapidão. Assim que a gente aqui é da Physicast, eu sou um coordenador de um podcast de física, mas eu não entendi metade do que você acabou de falar, cara. Eu tentei acompanhar ao máximo, mas foi difícil, assim, metade, assim, eu fiquei voado. Mas pode seguir, Pedro. Não, mas basta compreender o fundamental, que a mecânica quântica, na cosmologia e na astrofísica, você não entende quase nada sem esses dois, sem a mediação da mecânica quântica, né? Você não entende nada devidamente, digamos assim. É que nem o Ari falou. Na astronomia, ou é grande demais, ou é pequeno demais. Então, você tem que rodar nas duas. Isso responde a sua pergunta. Com relação ao que o Gabriel falou... Perfeito, David. Sintetizou. Na cosmologia, principalmente, porque na astronomia observacional ou em algumas coisas mais clássicas, como a gente fala, algumas coisas por exemplo, na astronomia de posição, vamos estudar ali trigonometria esférica, vamos estudar um pouquinho só de matemática e você já começa a fazer os cálculos astrométricos ali. Quando você vai estudar a história da astronomia, evidentemente que você não está entrando também no âmbito de física clássica, mecânica quântica, essas coisas. Mas é mais principalmente na cosmologia que você lida com esses extremos, né? É essa parte da astronomia que lida com muitos extremos, e aí a mecânica quântica e a relatividade, elas são imprescindíveis para você entender realmente os fenômenos ali, senão você não compreende de verdade. À luz da física clássica, não. O Pedro Cunha falou fotometria, ninguém reparou, e fotometria é um termo técnico aí que muita gente, então, não entendeu também. Mas fotometria é intuitivo. Fotometria é intuitivo. Agora, tunelamento... Mas tunelamento quântico também porque a gente estava falando da mecânica quântica. Então, tunelamento quântico também intuitivo. Ari, pelo amor de Deus, tunelamento quântico, cara. Mas o tunelamento quântico, eu falei por causa do...
Mas tunelamento quântico não é para você entender o que é. Inclusive, quem já graduou em física também não vai entender perfeitamente o que é tunelamento quântico. Então, não estou falando aqui com pretensão da pessoa entender o fenômeno do tunelamento quântico, é porque a palavra leva quântico, e eu estava dizendo que era um atalho quântico para responder a pergunta de que a mecânica quântica está por trás dos processos ali. Mas a compreensão do que é tunelamento quântico, a compreensão real mesmo, é uma parada muito complicada, cara. Poucos físicos no mundo conseguem descrever perfeitamente o que é aquilo. Você já percebeu que quando qualquer pessoa quer ser levada a sério, ela coloca quântica, entendeu? Física quântica, até os coach quânticos querem se levar a sério, entendeu? Opa! Misticismo quântico. Vai revolucionar a casa de respostas. Eu fico me perguntando o que David. o coach quântico deve passar para as pessoas, entendeu? Tipo assim... O Gabriel, ele quer ser coach quântico aí, parece. Se o Gabriel fizer um negócio dele, a gente expulsa ele do podcast, entendeu? A gente corta. Gente, vocês acham por que o Gabriel tá fazendo física, cara? Ele é ao mesmo tempo um cara que quer ganhar dinheiro, aquele liberal que quer ficar rico, e ao mesmo tempo tá fazendo física, só pode querer virar um coach quântico aí, ué. Faz sentido. Agora que você tocou no assunto, faz sentido. Ok, entendi nada.